Então, pessoal, são agora 14 horas e praticamente 40 minutos. A minha bateria está em 360 amperes a 90% de carga. Bom, com esta carga eu já tenho autonomia para pelo menos 2 dias ininterruptos, pessoal. É muita energia já estocada. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre este dispositivo aqui, que é um disjuntor diferencial ou disjuntor DR. Qual é a principal finalidade desse disjuntor, pessoal? É de prevenir choques elétricos, principalmente em equipamentos ou eletrodomésticos com carcaças de metais, né? Ou, por exemplo, em banheiros também. O que acontece? Imagina, eu já sei que muitas pessoas já devem ter visto na internet acidentes acontecendo quando as senhoras vão retirar a roupa da máquina de lavar. E no momento que elas retiram a roupa, elas tomam um choque elétrico, acaba tendo um acidente e acaba falecendo. Isso acontece por quê? Porque os eletrodomésticos, como a máquina de lavar, geleiras, arcas, freezers, por elas terem carcaças de metais, pode acontecer de haver uma fuga de corrente de fase para a carcaça do equipamento. E muitos usuários, por não saber disso, acabam encostando na carcaça do equipamento ou mesmo pegando a roupa molhada, tomam um choque e acabam falecendo. Então, com este dispositivo, a pessoa até chega a tomar um choque, mas vai ser tão rápido porque ele dispara na hora, e então a pessoa não vai tomar aquele choque permanente e não vai falecer. Então, a finalidade deste equipamento é justamente isso. Ele vai medir sempre a corrente de fuga, ou seja, é um dispositivo que ele tem duas características principais, que é de 32 amperes, ou seja, ele deixa passar por ele até 32 amperes, uma corrente acima de 32 amperes, ele dispara. Depois ele tem uma corrente mínima, que a gente chama de corrente de fuga. Não sei como é que no Brasil ou na Europa as pessoas chamam isso, mas aqui nós chamamos de corrente de fuga. Essa corrente de fuga desse disjuntor diferencial é de 30 mA, é uma corrente bem pequena. Então 30 mA é a corrente, ele vai monitorando o tempo todo a corrente que está fluindo por ele, né? E se ele perceber que a diferença dessa corrente que está entrando e saindo for maior que 30 mA, ele dispara. Basicamente é isso que ele faz, tá? E fazendo isso, ele previne choques elétricos. Por quê? Imagina uma máquina de lavar que tenha algum defeito elétrico. Então, esse defeito elétrico faz com que a parte da corrente de fase fique na carcaça do equipamento e o usuário não sabe. Então, no momento que vais colocar a mão na máquina de lavar para retirar a roupa molhada, você tomaria um choque. Mas havendo esse disjuntor diferencial, o que é que vai acontecer? No momento que colocas a mão na carcaça do equipamento ou na roupa molhada, essa corrente que está escapando da fase para a carcaça do eletrodoméstico, ele vai procurar um caminho de menor resistência para ser dissipado. Naturalmente é o nosso corpo, o corpo humano. Então, no momento que colocas a mão na roupa, essa corrente sai da carcaça do equipamento, passa pelo teu corpo, passa pela tua mão, teu corpo e sai pelos pés. E quando isso acontece, esse disjuntor diferencial, ele detecta isso. Ele diz, opa, a corrente que está entrando já não é igual à que está saindo. Houve uma corrente mínima de, por exemplo, 35, 40 mA que saiu por algum lugar que eu não sei. Então, como eu não sei o que está acontecendo, eu vou disparar. Ele dispara. Pá! E assim a pessoa não toma aquele choque permanente que causa acidentes e mortes. Está entendendo, pessoal? Basicamente é isso que esse dispositivo faz. Ele previne choques elétricos. A mesma coisa acontece, por exemplo, com quem tem termoacumuladores em casa. Por exemplo, eu tenho um termoacumulador aqui em casa. Eu não sei se vocês sabem o que é o termoacumulador. Deixa eu só fazer uma pausa e mostrar. Então, pessoal, este aqui é um termoacumulador. Então, basicamente, é um dispositivo, é como se fosse uma garrafa térmica, né? Ele recebe água fria, ele armazena água fria, e lá dentro é uma resistência que ele aquece a água, né? Ele vai manter essa água, ele aquece essa água e mantém essa água aquecida. Toda vez que você abre a torneira para retirar um pouco de água quente, tá vendo aqui? Você pode escolher abrir água fria ou água quente, né? Basicamente é isso. Então, à medida que você vai usando água quente, ele vai introduzindo nova água fria e vai esquentando essa água fria. Então ele vai mantendo a temperatura aqui dentro. É um termoacumulador de 30 litros. Ele vai mantendo esses 30 litros sempre a temperatura, por exemplo, de 80 graus.
Basicamente é isso que ele faz. E você usa na torneira. Mas o que acontece? Pode haver algum defeito elétrico e ele é alimentado por uma tomada elétrica, tá vendo? Ele consome cerca de 1.500 watts. Mas se houver algum defeito nele, na resistência, na parte elétrica, pode acontecer da fase escapar e contaminar a água ficar energizada. Então, quando você abrir a torneira aqui para usar a água quente, ou mesmo no chuveiro, você vai tomar um choque ao tocar a torneira ou ao usar a água quente. Então, para que esse choque não venha causar acidente, é necessário o uso daquele disjuntor diferencial, pessoal. Tá vendo? Porque esse disjuntor diferencial ele vai perceber quando acontecer esse desvio de corrente. Quando colocares a mão na torneira ou quando abrir a água e essa corrente que está sendo de fase, que está sendo desviada para a água, que está chegando até a torneira, quando entrar em contato com a sua mão, ele vai percorrer a sua mão, passar pelo seu corpo e sair pelos seus pés. Então, aquele disjuntor diferencial, o DR, ele vai detectar essa fuga de corrente e ele vai disparar na hora. Então, por essa razão que todo mundo que tem máquina de lavar, termoacumuladores, tem que usar o disjuntor diferencial, pessoal. Tá, voltei aqui. Então é isso, pessoal. Então, basicamente, o disjuntor diferencial, ele vai medir a fuga de corrente que vai acontecer na saída do seu sistema solar. Então, ele é ligado na saída do inversor, mas só que tem um detalhe. Para quem usa inversor raiz, como é que eu tenho cá, não é inversor híbrido, inversor raiz, tem uma coisa que tem que ser feita. Por exemplo, para que esse disjuntor diferencial funcione, de modo que ele dispare na presença de fuga de corrente, é necessário que você altere o seu neutro do seu sistema solar. Vocês podem ver aqui, aqui eu tenho o castanho, que é a fase, eu tenho a carcaça, que é o amarelo aqui é a carcaça do equipamento, é o tera da carcaça, tá vendo? E o preto é o neutro. E esse neutro do inversor, eu preciso defini-lo. Então eu tenho que alterar o neutro. Veja que esse condutor verde e amarelo, ele está alterado, tá vendo? Ele está junto com o neutro. Tá? Ele está junto com o neutro. Então é necessário fazer um alteramento de serviço independente neste neutro do inversor. Ou seja, a fase fica ok, a fase sai. E o neutro do inversor tem que estar alterado com uma haste fincada lá no terra. Uma haste já é suficiente, mais do que uma não precisa, basta uma. Então é isso. E este alteramento aqui se chama de alteramento de serviço. E ele é independente deste alteramento aqui, pessoal. Ele não tem nada a ver com este alteramento aqui. Este alteramento aqui é o alteramento da carcaça dos equipamentos. Todas as carcaças estão alteradas. Okay? Este alteramento aqui está ligado nessa carcaça aqui, está ligado aqui e também está ligado aqui, pessoal. A carcaça desse equipamento, que é esse castanho aqui. Então, este é o alteramento das carcaças, tá vendo? Dos equipamentos, tá vendo? Mas para que o disjuntor diferencial funcione em sistemas solares off-grid raiz, com inversores off-grid raiz, é necessário criar um alteramento separado, a gente chama de alteramento de serviço, completamente separado do alteramento que é ligado às carcaças. É um alteramento único, só para neutro, só para tirar o neutro. Então você pega o seu neutro, liga um fio de 12,5, ok? E leva esse fio de 12,5, tá vendo? O neutro, o azul é o neutro, liga aqui no verde no neutro, esse verde e amarelo é o alteramento de serviço, que vai ser fincado no mastro lá no terra, entendeu? É só assim que esse disjuntor diferencial vai funcionar. Sem isso, sem esse alteramento de serviço, o disjuntor diferencial não dispara, pessoal. Pode haver fuga de corrente que for, ele não vai disparar. Você vai tomar teu choque e falecer. Deixa eu só mostrar a haste lá fora. Tá vendo, pessoal? É isso aí. Tá vendo aqui? Então aquele neutro do inversor, ele vem, tá vendo? Tá vendo? Ele vem desde lá onde o inversor tá, ele desce por esse fio, tá vendo? Então ele desce e ele vem aqui. Eu fiz isso aqui. Usei um bulezinho de água mineral, né? E tá cá. Tá vendo aqui? E funciona perfeitamente, pessoal. A única coisa que eu faço é que de tempos em tempos vem molhando.
que eu moro numa zona que é um pouco seca demais. E é isso. E funciona perfeitamente. Tá vendo, pessoal? É isso. Tá? Deixa eu tapar. É isso. Para o disjuntor diferencial funcionar em inversores raiz, ômega de raiz, tem que alterar o neutro. Tá? O neutro do inversor tem que ser alterado num alteramento separado, a gente chama de alteramento de serviço, separado e independente daquele alteramento onde é ligado às carcaças de todos os equipamentos. É isso, pessoal. Falou!